Boa tarde. Encontrar a harmonia em casa, no trabalho e em você mesmo para agregar qualidade de vida no seu dia a dia. Esse é um dos objetivos da técnica do Eneagrama, que busca o autoconhecimento e ajuda na forma de agir e pensar, além de proporcionar às pessoas a aceitação de como você realmente é. A origem do Eneagrama não é exatamente conhecida, mas sabe-se que já era aplicado pelos sábios da Grécia Antiga e pelos sumérios há mais de 4.000 anos. Para conversar conosco sobre os mistérios do Eneagrama, convidamos o fundador do Instituto Eneagrama Shalom, Padre Domingos Cunha, a psicóloga Elcia Rita Almeida Montenegro, assistente social e terapeuta familiar Maria Norberta Viana e o psicólogo Antônio Roldão. Para participar do debate, o telefone da produção é 3366-3770 e o endereço eletrônico enquete@tvoopovo.com.br. Pergunta da enquete de hoje é a seguinte: com qual dessas características você mais se identifica? Com a vaidade, com a inveja, com a gula, com a luxúria ou com a indolência? Coragem, vai, seja sincero, hein? A enquete está disponível no portal de O Povo Online, www.opovo.com.br. Eu, na sexta-feira, a essa hora, eu me identifico mais com a indolência. Sexta-feira, né? Depois de um feriado, né, não, Rodão? É uma boa identificação. Ô, Domingos, vocês estão realizando na semana que vem o 3º Congresso de Eneagrama do Brasil. Vamos mostrar o cartazinho? Quinta, sexta, sábado, domingo, semana que vem, não é isso? Exato. E aqui em Fortaleza. Quantas pessoas vocês esperam juntar nesse congresso? Aqui em Fortaleza? Olha, nós estávamos trabalhando com a expectativa de 200 pessoas, mas estamos vendo que esse número vai ser ultrapassado. Ah, legal. E onde é que vai ser? Onde é que vai acontecer? Vai acontecer na Fazenda Uirapuru, no CEU, na Casa de Eventos das Doroteias. E interessante que eu estou vendo aqui no cartaz, que é um congresso de Eneagrama na Terra do Humor. Vai ser um caso sério. Vai ter humor também no congresso? Vai ter, no Ceará tem que ter humor também, né? Mas como é que vai ser? Tem espetáculos com os artistas da cidade? Nós vamos ter na sexta à noite, no dia 19, vamos ter a festa junina, com todas as atividades tradicionais. E dentro da festa junina vamos ter o casamento da roça, com os 9 tipos do Eneagrama interagindo. Os 9 tipos do Eneagrama interagindo. Vai ser engraçado ver isso. Vai ser engraçado demais, né? Nós vamos falar sobre os 9 tipos de Eneagramas e eu quero começar justamente perguntando para vocês se existe alguma coisa dentro da gente que faz a gente se comportar de uma maneira específica. A gente ser mais gentil, ou mais irritado, ou mais invejoso, ou mais indolente. Todo mundo tem isso dentro da gente? Quem é que vai me responder? Todos nós temos. Todos nós, enquanto criança, descobrimos uma maneira de sermos aceitos. Então, essa essência, ela vai se aperfeiçoando, vamos dizer assim, ao longo da nossa existência, ao longo das fases do crescimento. E assim nós chegamos à fase adulta, podemos dizer assim, cheios de defeitos especiais. Porque quando criança, a gente escolhe inconscientemente uma dessas qualidades, vamos dizer assim, e a gente firma essa qualidade como uma característica muito forte que a gente vai ao longo da vida trazer ela como principal referência na nossa conduta. É isso que acontece? Isso. E a criança, essa criança descobre, todos nós queremos ser aceitos, né? A criança descobre inconscientemente, como você falou, uma maneira de ser aceita pelas pessoas. Seja através da indolência, me corrija se eu estiver dizendo besteira, seja através da indolência, seja através da irritabilidade, seja através da prepotência. É assim que acontece, Domingo? Exato. Portanto, são estratégias que a criança desenvolveu para se defender, para se proteger, para ser aceita, como o Roldão falou. Nós acabamos absolutizando essa estratégia. Ao longo da vida. Ao longo da vida. Claro que a gente continua tendo as outras possibilidades, mas essa se torna mais fixa, né? Mais enraizada em nós. Tá. O Eneagrama, o que é exatamente o Eneagrama, Domingos?
Olha, a palavra Enneagrama é a junção de dois termos gregos. Enia significa 9 e grama poderíamos traduzir por gráfico, esquema, figura. Ao pé da letra fala de uma figura de 9 pontos. Tradicionalmente é simbolizada por uma estrela de 9 pontos ou um círculo com os 9 números. Que é o que a gente tem aqui para mostrar para o telespectador, que como é que chama isso? É o próprio Enneagrama, isso aqui. Isso, é o símbolo do Enneagrama, que é baseado em duas leis matemáticas. Na realidade é a junção de duas figuras, um triângulo, e depois o resto da figura chamada hexade. Tá, e o que significa isso? Isso então propõe que existem 9 modos de comportamento, 9 perfis, 9 maneiras de encarar a vida, né? E cada uma com esse viés, com essa característica principal, né? Agora, eu observei que desses 9 pontos, 7 deles coincidem com os pecados capitais. Exato. Na tradição do Enneagrama, no século IV, nós vamos encontrar dentro do cristianismo, nos primeiros monges do cristianismo, alguns trabalhando com Enneagrama. E a primeira lista de pecados da Igreja aparece precisamente no século IV com um monge que fala de 9. São as 9 paixões, os 9 vícios do Enneagrama. Os pecados capitais eram 9, então. Eram 9. Que são os 9 pontos do Enneagrama. Os 9 pontos do Enneagrama. Depois a Igreja tirou 2. Depois, no século X, aparece uma lista oficial da Igreja onde ficam só 7. O 7, na tradição cristã, é um número simbólico, quer dizer, um conjunto completo. E quais foram os que saíram da lista de pecados? Saiu o medo e saiu a mentira ou vaidade. Os mentirosos e os medrosos, então, foram absolvidos pela Igreja. Mas são prejudicados por eles mesmos, não é? O Domingos, esse sistema, como é que você aplica o Enneagrama na vida das pessoas? Quer dizer, como é que vocês processam isso? Vocês fazem uma consulta com a pessoa, fazem o retrato da pessoa para descobrir qual é o ponto predominante na personalidade dele? É isso? Olha, existem várias metodologias no trabalho com o Enneagrama. Nós, do nosso Instituto Enneagrama Shalom, nós fazemos esse trabalho através de cursos. A pessoa participa dos cursos e os nossos cursos, pedagogicamente, estão organizados para que a própria pessoa faça a sua identificação. Nós vamos dando elementos e é a própria pessoa que vai se identificar. A própria pessoa que vai se identificando. Sim. Entre esses 9 tipos. E depois ele se enquadra nesse... Isso. O primeiro objetivo do curso é a pessoa identificar um dos 9 perfis e depois o mais importante é a pessoa descobrir caminhos de crescimento. Como é que ela pode administrar isso, trabalhar, desenvolver o seu potencial. Norberta, e como é que a pessoa trabalha isso e desenvolve o potencial a partir do momento em que ela descobre em que tipo que ela se enquadra? Uma das características específica do Enneagrama é que ele apresenta caminhos. Ele não dá só uma identificação do tipo. Então a pessoa tem como opção 4 formas de caminhar. E essa forma vai dar a ela direção. O Enneagrama funciona como um mapa. Se eu venho a Fortaleza e tenho um mapa da cidade, é uma coisa. Mas se eu venho a Fortaleza e caminho dentro das características que aquele mapa está me dando, é outra coisa. Então o Enneagrama vai me dar essa possibilidade de fazer um caminho que vai me levar ao crescimento. Ainda tem um detalhe: em alguns momentos ele vai dar como uma luzinha que acende, que vai dizer: olha, cuidado, esse caminho vai te fazer cair num lugar em que você ou vai ficar rodando e voltando ao mesmo esquema ou vai lhe fazer sofrer. Então, ele nos apresenta formas de caminhar. Isso é uma característica do Enneagrama. O Enneagrama ele pode ser confundido também com o mapa astral? Não é a mesma coisa, não? Não tem nada a ver com o mapa astral, entendeu? As pessoas até têm, assim, algumas pessoas que não têm a compreensão, que não se aprofundaram na técnica, elas acreditam que o Enneagrama rotula também pessoas, quando na realidade o Enneagrama ela facilita a compreensão, né, dos seus mecanismos inconscientes e que foram condicionados durante a infância. Nós construímos a nossa personalidade desde a infância, ao longo da vida, através da infância e da adolescência.
E para nós lidarmos com nossas feridas, com nossas sombras, então a gente precisa mergulhar dentro de nós mesmos. Então o Enneagrama não tem nada a ver com o mapa astral, apesar de ser uma coisa que as pessoas acham que existe rótulos, mas assim, ele tem profundidade, ele é objetivo, ele parece ser um instrumento simples, mas na realidade ele tem um nível de profundidade porque você vai ter um nível de compreensão, tá? De por que você se comporta de determinada forma, por que você reage de determinada forma. Então não existe essa, vamos dizer assim, teoria. Então, ao contrário do mapa astral, o Enneagrama ele não te dá um mapa do trajeto que você deve percorrer a partir dali na sua vida. Ele lhe dá caminhos. Ele te dá caminhos onde você pode encontrar formas mais saudáveis, mais adequadas de lidar com as situações. Mas a pessoa precisa de algum acompanhamento para conhecer esses caminhos, para descobrir esses caminhos? Eu, como psicóloga, eu posso ser uma facilitadora nesse processo. A partir do momento que eu conheço o perfil do meu cliente, eu sei de que forma que ele pode caminhar, tá? E encontrar respostas para as suas fixações, né, para as suas formas rígidas até de se comportar. Eu posso favorecer para que ele perceba outros meios, outras formas, outros olhares na forma de lidar com as situações do dia a dia, com as situações de estresse. Se a gente fizer um contraponto com o mapa, o horóscopo, né, que a gente está falando, para que a gente seja de um determinado signo, basta nascer naquele período, naquele dia. E aí você não faz nenhuma escolha, você não escolheu ser de Libra, você é de Libra simplesmente por ter nascido. O Enneagrama, você falou a palavra enquadramento, que a gente se enquadra, né? Eu diria que muito mais importante do que o enquadramento, a gente se descobre daquela maneira. Entendi. Né? E aí fica mais fácil a gente entender que não tem nada a ver com o horóscopo, né? E a gente se descobre, consequentemente se aceita, aí é que está a sabedoria do Enneagrama, a riqueza do Enneagrama. Eu me aceito enquanto aquele tipo e, consequentemente, aceito melhor os outros. E aí convivo melhor, primeiro comigo mesmo e com as outras pessoas. Vou me entender melhor e entender melhor os outros. Sim, me aceitar também melhor e aceitar melhor os outros. Vou entender por que o Rui funciona assim, funciona, entre aspas, por que o Padre Domingos também, por que a Elsa, por que a Norberta são dessa maneira. Legal. Vamos fazer um pequeno intervalo. Participe da enquete de hoje. A pergunta é a seguinte: com qual dessas características você mais se identifica? Com a vaidade, com a inveja, com a gula, com a luxúria ou com a indolência? Nosso endereço enquete@tvpovo.com.br. O telefone é 3366-3770. Até já. Aconselhadas a não dizer a que tipo pertencem? Não há nenhuma orientação nesse sentido. A gente, na nossa metodologia, parte desse princípio de respeito pela individualidade das pessoas. Ninguém é forçado a se expor. As pessoas naturalmente acabam se expondo e falando. Não tem problema nenhum em falar de que tipo é, não. O que a gente aconselha é que não saia depois por aí rotulando os outros. Rotulando os outros. A Elsa, por exemplo, é de que tipo? Eu sou tipo 9. Tipo 9 é o quê? O perfil, né, do tipo 9 é... O pecado é a preguiça. A preguiça, a indolência? A indolência. Não vou te rotular, não, hein? Pois é. O Roldão é o quê? Tipo 7. Tipo 7 é o quê? Tipo 7 é alguém que tem uma palavra que caracteriza bem, a gula. A gula? A gula. Não mas apenas... não parece que você é guloso. Pelo tipo físico, não parece. Obrigado, mas não é só essa visão, não. É a visão do excesso. Tem uma outra visão. A gula no sentido do excesso, de alguém que... A característica do 7 é alguém que se excede ao falar, ao viajar, enfim... Viaja demais. Viaja demais, fala demais, às vezes come demais, isso. Namora demais. Isso, e é problema. Agora, deixa eu falar um pouquinho também da indolência, da preguiça do 9, porque é aquela pessoa que, assim, ela procura lidar com as situações de forma harmoniosa, tranquila. Ela assim, ela tem uma certa dificuldade de lidar com conflitos, né, de se confrontar. Então, assim, é aquela pessoa que é ponderada, entendeu? Então, todo tipo tem as potencialidades, tem as limitações. O importante é você tomar consciência disso. E trabalhar. A partir do momento que você toma consciência, você passa a lidar com, né? Você passa a se entender melhor, você passa a construir outras formas de lidar com as situações. Norberto é que tipo, Norberto? Eu sou tipo 1.
Tipo 1? Tipo 1. O tipo 1 é o quê? A formação da personalidade do tipo 1 começa com uma coisa que chama irritação. Irritação? Irritação. Como a criança não pode, dentro do seu ambiente, manifestar a irritação, aí o que vai acontecer? Ela vai colocar essa irritação de uma forma que vai evoluir até transformar-se na raiva, na ira. Então, o pecado de raiz, o meu defeito de fabricação vai ser em cima da raiva. E eu vou passar isso para as pessoas de uma forma de perfeccionismo. Eu vou procurar fazer a coisa melhor do mundo para que ninguém sinta raiva de mim, nem eu sinta raiva dos outros. E procure também harmonizar o ambiente em que eu estou. E o Domingos, qual é o pecado teu, Domingos? O meu, eu sou tipo 8 no Enneagrama, o pecado é a luxúria. Mas um padre, luxúria, não pode, um padre luxúria, o pecado é padre. A luxúria é paixão pelo excesso, pela intensidade, né? Isso é o centro a energia do 8, né? Que depois se manifesta num comportamento duro, pesado. Porque há sempre uma interpretação diferente daquela que a gente pressupõe que seja característica do Enneagrama, né? Por exemplo, a gente no tipo 1 a gente já falou sobre a raiva, que é o perfeccionista também, não é isso? O tipo 2, que é o prestativo e orgulhoso. Qual é a relação que há entre prestativo e orgulho? O orgulho do tipo 2 é aquele orgulho de achar que todos vocês precisam de mim. Se eu fosse tipo 2, eu digo, olha, todos vocês precisam de mim. Tem aquela fala, olha, quando eu morrer, vocês vão sentir muita falta de mim. Nossa, a gente escuta muito Escuta isso, muito, né? Mas falando. eu não preciso de vocês. O tipo 2 acha, né? Imagina que ele não precisa de ninguém, mas todos precisam dele. Então, o orgulho é esse orgulho de achar isso, é convencido disso. Legal. Tipo 3, o bem-sucedido e a vaidade. O tipo 3, ele procura conquistar a atenção das pessoas através do sucesso, do êxito, né? E isso lhe garante o aplauso, o reconhecimento e desse jeito ele se sente vaidoso. Importante, né? Importante e vaidoso. Isso. Interessante isso. Eu também conheço muita gente que é assim. Engraçado como a gente vai identificando, né? Mas tendo sempre o cuidado de não rotular as pessoas. O tipo 4, o romântico e a inveja. Todo romântico é invejoso? Não necessariamente. Qual é a relação que existe entre o romântico e a inveja? O tipo 4 é a pessoa que tem autoestima muito baixa, é uma pessoa extremamente sensível, daí vem a característica romântico, né? O romântico normalmente tem baixa autoestima? Não sempre, mas no caso do tipo 4... Não precisa deixar de ser romântico. No caso do tipo 4, o essencial é a predominância do sentimento, das emoções. Ele vive intensamente o sentimento e as emoções. Como no caso dele tem autoestima muito baixa, ele vive se comparando com as pessoas. Partindo de uma base negativa, ele sempre acha que os outros são mais do que ele. São mais inteligentes, mais cultos, mais chiques. E a inveja surge aí, a sensação de que o outro tem aquilo que lhe falta. Muito legal, muito interessante isso. Estou gostando dessas interpretações. E o tipo 4 tem assim, uma carga de dramaticidade. Tem uma estabilidade emocional muito intensa, ele, né? Até as pessoas acham que ele tem traços assim, alguns, quando muito intenso, de transtorno bipolar, né? Assim, porque alterna muito, em casos extremos, né? Assim, a alternância do humor, do emocional, que é muito forte. O uma tipo... uma tendência ao lirismo, uma forma de falar poética. Muitas vezes tende para a arte. E geralmente, mesmo quando são cientistas, fazem o que fazem com muita originalidade. O tipo 5, o observador e a avareza. O tipo 5, ele carrega uma sensação muito grande de vazio interior. A sensação de que o mundo não vai lhe dar nada. Então ele se apega ao pouco que ele é, ao pouco que ele conhece. E a avareza é isso, é uma cobiça exagerada, uma necessidade de saber, de entender, de captar, na tentativa de preencher o vazio dele. E ele adota essa postura de observar, sem ser observado, de preferência, tem dificuldade com relacionamentos, e ele vive mais na energia mental, né? No conhecimento, no pensamento, na reflexão. A segurança do 5 está em acumular conhecimentos.
saber o porquê das coisas, com grande profundidade. E dificuldade de conviver, né? Ele sempre gosta de estar só, ele se sente bem sozinho, entendeu? Então ele é uma pessoa extremamente reservada nas suas relações e pessoais. autossuficiente com os conhecimentos dele. Sim. São pessoas que passam assim quase que despercebidas, são tímidos, observam tudo e passam despercebidos. Dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções, de expressá-los. E uma coisa interessante que eu acho no 5 é que ele gosta demais de fazer cursos. Porque para ele o conhecimento, ele é um observador. Então ele está ali no alto observando as coisas e ele, como ele é do centro da cabeça, ele acha que entendendo ele vai se relacionar bem. Então ele começa a fazer curso e nada de se engajar. Então, quando trabalhado, aí sim, né? Quando a pessoa também vai amadurecendo, a própria vida vai fazendo com que ela se sinta na obrigação de assumir responsabilidades, aí ele vai convivendo com a realidade, com tudo aquilo que ele criou na mente. Mas é interessante que ele coleciona cursos. Agora, normalmente é possível, eu fico querendo entender aí uma certa dificuldade que as pessoas possam ter quando elas entendem qual é o pecado que elas têm, de que tipo elas são, é conseguir trabalhar para superar essas dificuldades. É possível mesmo que a pessoa consiga fazer isso sozinha, sem o acompanhamento de um O próprio Enneagrama, ele já dá pistas, ele dá caminhos para você se trabalhar nessas... Você mesmo, né, quando você faz o curso, que são 3 etapas a princípio, então o próprio Enneagrama, ele lhe dá o caminho, te dá instrumentos para que você se trabalhe e essas dificuldades. Mas claro que depois o importante do Enneagrama não é ficar só na descoberta, né? É o processo a continuidade do crescimento em grupo. Se houver uma possibilidade de um acompanhamento personalizado, claro que potencializa muito mais. Porque, por exemplo, uma mãe que se descubra autoritária com os filhos, por exemplo, na relação mãe-filho, pai-filho, não discute com os filhos porque acha que a palavra final é dela, não quer saber dela. Isso aí é uma característica, deve ser uma das características de algum tipo no Enneagrama, com certeza. Como é que você vai convencer aquela mãe, né, aquele pai, de que ela precisa, de que aquilo é um problema, se ela acha que aquilo é um método educacional e não um problema que ela tenha de personalidade? Eu acho que uma coisa interessante do Enneagrama é que ajuda a pessoa a perceber o quanto isso é prejudicial para ela e para os outros. E perceber que ela acaba gastando muito mais energia fazendo as coisas desse jeito e ela tem outras possibilidades que podem ser muito mais realizadoras para ela e em termos de relacionamento também, né? Não é a gente que vai convencer a pessoa, né? Ela própria acaba percebendo que isso prejudica, que ela acaba sofrendo ela muito. Ela acaba percebendo que determinadas atitudes que ela tem no dia a dia, no cotidiano, fazem mal para ela e que ela precisa resolver isso de outras formas. É isso que acontece. Interessante. Tem um verso de Chico Buarque que ele diz que cada um é que sabe a dor e a delícia de ser o que é. O Enneagrama nos dá um pouco disso. O Rodon colocou que quando criança a gente interioriza um esquema. E esse esquema fica ali, dormindo, apagado, cheio de máscaras que a gente vai colocando em cima, como uma pintura original de um teatro onde foi pintado várias vezes, como aconteceu com o nosso Teatro José de Alencar, que de repente começa o trabalho de tirar toda aquela raspagem para se conhecer o que tem na essência. Então, quando a gente se descobre, existe uma dorzinha em saber o que é autoritário, o que tem a vaidade, existe isso. Mas, ao mesmo tempo, existem esses caminhos que Elcia coloca. Então, são dicas. Nessa questão, quando se fala que é um mapa, são pontos em que a pessoa vai buscar e vai ali caminhar, vivenciar, experienciar. A gente diz muito também que no Enneagrama, o caminho se faz caminhando. Então, não é uma pessoa que vai ensinar. E a gente também vai se descobrindo. Não é lutar contra, não é reagir, eu não quero ter mais isso. Essa é a primeira reação. Puxa vida, quanto desastre eu já causei por aí em ser dessa forma.
Mas a gente é tranquilizada pelos caminhos, pelas oportunidades. Nos cursos que vocês ministram, vocês fazem práticas dinâmicas também com relação a trabalhar, para trabalhar esse tipo de problemas? Não? Sim, a primeira etapa na nossa metodologia é para a pessoa identificar o seu tipo. A partir daí, segunda, terceira etapa e outros encontros na continuidade, basicamente são vivências, experiências para a pessoa trabalhar essas questões centrais. Certo. Né? Ok, vamos fazer mais um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Na Pause e nas melhores livrarias do ramo, com certeza. Certamente. Ô Domingos, a gente falou aqui no bloco anterior sobre as características de alguns pontos do Enneagrama e falamos sobre pecado, mas é preciso esclarecer que quando a gente fala pecado, a gente não fala no pecado no sentido moral, não é isso? Exato, isso é importante. No Enneagrama o pecado não tem uma conotação moral. Aliás, a palavra pecado não nasceu no ambiente religioso, nasceu no ambiente militar, da tradição do arco e da flecha. Quando o guerreiro errava o alvo, dizia-se que pecou. Então, pecar, ao pé da letra, é errar o alvo. Quer dizer, eu oriento a minha energia para uma direção, esperando um determinado resultado, e o resultado é outro. É uma distorção de energia. É aquilo que vai condicionar o nosso comportamento. Legal, legal. Uma outra visão da palavra pecado, que a gente pode também separar: pé, caído, pecado, pé caído, onde a gente tropeça. Onde a gente literalmente tropeça. Outra bela explicação. Se a gente, às vezes na casa da gente, na nossa casa, a gente diz para a pessoa: olha, cuidado com o degrau, cuidado. Escorreguei de novo. É algo que a gente tropeça sempre. Todos nós temos um pé caído. Mas antes da gente voltar para os tipos aqui do Enneagrama, que nós paramos no quinto, eu queria que você falasse sobre o caminho da roça. Os caminhos da roça, você estava dizendo, falando no intervalo, que explicasse direito o que você estava dizendo. Vamos lá. O caminho da roça, ele nos explica bem por que é tão difícil mudar. Por que é tão difícil mudar? Quando somos crianças, quando começamos a tomar as nossas atitudes próprias, né? Sempre pequenininho, vai tomar banho, vai almoçar, vai fazer isso. Depois a gente começa a tomar as nossas próprias decisões, vamos assimilando os nossos valores, vamos tendo as nossas atitudes, então aquilo vai criando um caminho da roça, né? Entre o nosso cérebro emocional e o nosso cérebro racional. O caminho da roça, todo mundo sabe, estreitinho. Depois a gente vai crescendo, vai aumentando a nossa maturidade, se torna, vamos dizer assim, uma rua da roça. E depois a gente coloca paralelepípedo e tal, uma avenida da roça, coloca iluminação e tudo o que são os nossos valores, ficam ali. Quando surge um problema eu já sei, entra no meu caminho da roça, já sei como é que resolve. Mudar o que é. Isso nos torna vaidoso, a gente fica vaidoso com as nossas qualidades, com os nossos dons. Então, quando surge um problema, que alguém nos diz, faz alguma crítica, puxa vida, eu preciso mudar. E mudar é difícil porque eu tenho que criar um outro caminho da roça, fazer uma nova conexão neural entre o cérebro emocional e o cérebro racional, e isso dá trabalho. Aí, sem querer, eu volto para o caminho da roça e não mudo. Não muda. Mas é fácil as pessoas conseguirem abrir outros caminhos? Quer dizer, conscientemente abrir outros caminhos? Fácil não é, mas é possível. Mas é possível. Podemos dizer que o Enneagrama nos mostra 9 caminhos possíveis. Nós adotamos um como sendo o caminho da roça. A descoberta, a tomada de consciência disso, abre a possibilidade de nós começarmos a trilhar outros caminhos, outras possibilidades, né? Que vão alargar os nossos horizontes, as nossas perspectivas de vida. O nosso tipo é aquele que é o caminho que a gente se apegou. A gente acha aquele que caminho que você faz sempre, que você só consegue resolver as coisas daquela maneira que você está acostumado a resolver, né? durante anos. A vida inteira. Criamos um vício, né? O caminho é como se a gente tivesse criado um vício e adota um comportamento assim, né? Sempre o mesmo, sempre aquele mesmo comportamento e você não consegue sair daquela trilha. Eu queria voltar para o tipo, a gente parou no tipo 5, eu quero falar sobre o tipo 6, que é o questionador. O questionador é um medroso também, não? Qual é a relação que tem com o medo? A base do tipo 6 é o medo. O tipo 6 é uma pessoa que experimenta uma insegurança muito grande. A insegurança vai gerar medo como paralisação perante os perigos, perante os desafios. É uma pessoa que se sente insegura, incapaz e por isso acaba paralisando. A pessoa que questiona, que duvida de tudo, que prevê sempre o pior, há uma tendência muito pessimista, tem uma propensão para imaginar os cenários
sempre de uma maneira catastrófica, sempre imagina o pior possível. É aquele que chega para o chefe e diz assim: Ih, não vai por esse caminho porque não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. Não vamos fazer isso não, que não vai dar certo. Isso, ok. Ele questiona porque tem medo. Ok, porque se sente inseguro. Se sente inseguro. Ah, interessante. Esse outro aqui é muito interessante também, o tipo 7, que é o sonhador. Qual é a relação que tem um sonhador com a gula? É melhor o 7 falar. O 7 fala, Ok, o sonhador no sentido de que a gente viaja, agora há pouco a gente está falando, viaja literalmente, né? Não precisa fazer a viagem, mas mentalmente eu já estou viajando, né? Fazendo planos, mudando muito, né? Imagine a minha dificuldade, eu sou professor e se surge alguma novidade ali no dia, poucos minutos antes da aula, eu tinha um planejamento para seguir, mas a novidade me embriaga e eu levo a novidade para os alunos. Então, esses são os impulsos de um 7. Mas isso é legal. Sim, é legal, mas às vezes nos atrapalha, porque todo mundo tem uma rotina, um roteiro a seguir, alguma coisa. A sua trilha da roça? Sim, o 7 exagera, né? O 7 exagera, é isso aí. O sentido da gula, né? A palavra gula simboliza esse exagero do 7. Ele não precisava exagerar tanto. Né? É isso. E uma coisa interessante aí que o Roldão colocou e que você observou, às vezes aquilo que é o nosso problema também é a nossa riqueza. Exato, é isso que eu estou dizendo. A questão está na dosagem. Se nós fazemos isso conscientemente ou se fazemos compulsivamente. Porque se aparece alguma coisa nova no seu caminho, quer dizer, antes de você entrar na aula, se aparece uma coisa nova que vai mudar o planejamento da sua aula, por que não levar aquela novidade para a aula? Que me parece, eu acredito que você, na verdade, esteja abrindo uma nova avenida, né? O problema o planejamento não é você andar naquele caminhozinho da roça que você estava, né? Que a gente estava querendo alargar. Isso. O problema seria quando isso faz com que a pessoa acabe perdendo o foco. E se perde no meio de tantas novidades e fica disperso. Viaja mesmo, viaja. O 7 é um generalista, né? Nós falamos agora há pouco no 5. O 5 é alguém muito focado. Ninguém tira o 5 do seu caminho da roça assim. Olha, vamos fazer isso. Ele diz, não, eu estou concentrado na... E o 7 se desconcentra com a maior facilidade. O 8, o confrontador, o 8 e a luxúria. Isso. O Domingos é o 8. Ele fala. A criança tipo 8, normalmente ela se sentiu enganada ou injustiçada por alguém. Então ela ficou com essa associação. Fraqueza é sinónimo de que alguém vai me enganar, vai me injustiçar. Então o 8 acaba se firmando na força, na dureza. É uma maneira de imprimir respeito aos outros, né? Desenvolve um comportamento duro, exigente, prepotente, arrogante, para que ninguém mais seja capaz de atacá-lo, de fazer algum mal. Fazer mal com ele, né? Interessante. O tipo 9, o preservacionista, a indolência. A indolência. Bom, a criança tipo 9, ela viveu provavelmente, tem duas possibilidades. Uma que ela viveu num ambiente de conflito, e ela ficou muito confusa, sem saber como lidar com essa situação. E outra é que ela pode ter sido uma criança mimada e que, assim, se acomodou. E na vida dela, ela passa a vida evitando conflitos, né? Ela dispersa, ela desvia a atenção dela para coisas assim, não essenciais, né? Para não se confrontar com situações tensas e que geram assim, confusão e insegurança. Então, ela passou, o mecanismo, a energia dela canaliza de uma forma, né, as motivações que ela procura estar sempre em harmonia, estar sempre de bem com a vida, estar sempre paz e amor e tranquilidade. E tudo que tire ele desse estado incomoda, entendeu? Então, a questão do 9 é enfrentar as situações dolorosas, enfrentar os conflitos, tomar decisões. Muitas vezes ele fica em cima do muro para não se comprometer, para não gerar. Agora, como é que o Enneagrama, muitas empresas usam o Enneagrama, né, como método corporativo, enfim. De que maneira o Enneagrama pode ser útil para essas empresas? Olha, hoje cresce muito a aplicação do Enneagrama na área empresarial, né? Inclusive a Fundação Getúlio Vargas introduziu no currículo do curso de gestão a matéria de Enneagrama, né? Pode ajudar muito para as pessoas se conhecerem
descobrirem o seu potencial, se relacionarem melhor dentro da empresa, descobrirem onde podem sentir-se melhor e ser também mais úteis para a empresa, desenvolver a questão da liderança, da motivação de pessoas, do trabalho em equipe, são várias das aplicações. Agora, não há também um outro lado que pode ser perigoso de empresas que aplicam o Enneagrama e passam a ter um controle indevido sobre as emoções das pessoas? Olha, isso é o perigo. Como qualquer ferramenta, sempre vai depender da maneira como é utilizada. E a gente sabe que há muitos perigos no uso do Enneagrama. Se a gente não respeitar, em primeiro lugar, a pessoa, se não partir de um respeito profundo pela pessoa, e se não respeitar a profundidade da tradição do Enneagrama, nós vamos acabar usando para aquilo que outros interesses. Quais são os muitos perigos que você se referiu? Um é esse, usar para controlar as pessoas, para manipular as pessoas, né? Rotular. Outro para rotular as pessoas. Hoje, por exemplo, tem gente que usa o Enneagrama para fazer seleção de pessoal. Não convém, É uma distorção muito Isso simplista. não é correto, isso? Não é por aí, né? Eticamente não seria correto. O diretor de recursos humanos chega lá e me pede assim, me dá meia dúzia de 3, me dá 2 dúzias de 8. Claro, até porque o tipo não garante, isso talvez seja o mais importante. Nós falamos muito de tipos, mas o mais importante do Enneagrama não é o tipo, é o processo de amadurecimento da pessoa. Por exemplo, no mesmo tipo nós podemos encontrar Gandhi e Saddam Hussein. Eles são o mesmo tipo, à luz do Enneagrama. Eles são o mesmo tipo? São o mesmo tipo, mas não é exatamente a mesma coisa conviver com um ou com outro, né? Ah, com certeza não devia ser. Por isso que a gente tem que ter essa visão mais profunda, né? Por isso é que pode ser perigoso. Sim, pode ser perigoso, inclusive, para o RH, né? Com certeza, para a própria empresa. Para a própria empresa. Vamos fazer mais um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até já. Com a gula. Os 7 venceram. Hein? Os 7 venceram. Como é que é? Os tipos 7 venceram. Os tipos 7 venceram, né? Que legal. Agora, é claro que aqui as pessoas que responderam não estão sabendo, quer dizer, responderam mesmo pensando que isso aqui é um pecado capital mesmo, né? Não é coisa de... Né? Agora, eu tenho uma curiosidade. Quando a gente estava analisando aí os 9 pontos do Enneagrama, eu me identifiquei com pelo menos 5 deles. Eu posso estar enquadrado em 5 categorias do Enneagrama, quer dizer, em 5 pontos diferentes do Enneagrama? Olha, na realidade, nós temos características dos 9 tipos. Dentro de nós existem essas 9 possibilidades e a gente tem características de todos. Naturalmente, cada pessoa tem características, sobretudo, de 4 ou 5 tipos. Ah, você normalmente tem predominância de 4 ou 5. Agora, há um tipo que é o que explica de maneira mais forte, mais clara, o nosso padrão de comportamento. Há um tipo que é predominante. Aquele que seria a matriz de todos os nossos comportamentos. Entendi. Né? Embora a gente tenha ligação com vários, o Enneagrama é um processo muito dinâmico. Quando a pessoa está sob estresse, ela se movimenta para outro tipo. Quando ela está numa situação de segurança, ela adota uma outra postura. Então tem essa dinamicidade interna. Né? O Rodrigo Melo da Marapão, ele pergunta o seguinte: pessoas de personalidade forte tendem a ser muito carentes. O Enneagrama pode ajudar essas pessoas a se conhecer melhor? Exato. Tantas pessoas são carentes, como as que são inseguras, como as que se sentem insignificantes, desvalorizadas. O grande objetivo é isso, perceber o que é que está por trás do comportamento. Eu acho que, na verdade, o Rodrigo, com essa pergunta, ele está precisando de ajuda, está procurando ajuda, e eu aproveito para perguntar, que tenho perguntas também de pessoas querendo saber como é que fazem para se inscrever no congresso do Enneagrama na semana que vem, domingo. Olha, a inscrição pode ser feita pelo site da Associação Brasileira de Enneagrama, ieabrasil.com. www.ieabrasil.com, não tem BR.com, não tem BR. As inscrições, quanto custa a participação? Qual é o preço da taxa de inscrição é R$210. R$210. Pode ser feita pelo site, o site emite o boleto bancário. Certo. O Murilo Uchoa, do Centro, ele pergunta o seguinte: a internet pode ser uma ferramenta para divulgar o Enneagrama? Para divulgar, eu acho que a pergunta talvez não seja divulgar, né? Eu acho que ele queria saber
que era uma pergunta que eu queria fazer também, que eu andei lendo alguma coisa sobre Enneagrama na internet e encontrei alguns sites que aplicam o teste do Enneagrama. Vale aquele teste? Eles são confiáveis, essas avaliações feitas pela internet? Há testes que são considerados bastante confiáveis, sobretudo um dos testes do Hudson. Esse é bastante confiável. E há muitos métodos na abordagem do Enneagrama e muitas possibilidades da pessoa entrar em contato com essa tradição. Todos eles são válidos e certamente complementares, não é? O importante não será só saber o tipo, fazer o teste e descobrir o tipo. O mais importante é esse processo de reflexão, de tomada de consciência, que é o ponto de partida para a transformação na vida da pessoa, não é? Quem são as pessoas aptas a aplicar o Enneagrama? Olha, hoje não há uma regulamentação sobre isso, né? Hoje no Brasil nós temos uma diversidade muito grande de pessoas e de grupos que trabalham com Enneagrama, não há nada vinculativo, né? Naturalmente, o que se pressupõe é que primeiro a pessoa passe pela própria experiência, faça o processo de autoconhecimento e de transformação pessoal. E depois que participe de alguma das escolas de formação de Enneagrama, que hoje são várias no Brasil, né? O Murilo Shoa, do Centro, ele pergunta o seguinte: o Enneagrama poderia ser uma ferramenta utilizada pelas empresas na hora de contratar as pessoas? Por que esse método ainda não é adotado por todas as empresas? A gente já falou sobre isso, se tiverem mais alguma coisa para acrescentar, Olha, eu acho que sobretudo nas empresas ajuda para trabalhar o relacionamento interpessoal, ajudar a entender conflitos, desenvolver lideranças, motivação de pessoas, ajuda sobretudo nisso e é muito utilizado hoje no Brasil nessa área. Por que nos primórdios, na antiguidade, o Enneagrama ele foi uma, não é uma filosofia, ele foi um conhecimento que não era revelado, que não era público, as pessoas escondiam isso da sociedade, da comunidade? Olha, eu acredito que uma das razões é porque o Enneagrama pressupõe uma base, um mínimo de maturidade, uma certa ética, talvez até para evitar aqueles perigos de uma instrumentalização, de uma distorção do Enneagrama, né? Eu acredito que tenha sido muito por aí, né? E depois também porque, sobretudo, pressupõe que a pessoa sinta vontade de se conhecer. Legal. Não vale a pena fazer de qualquer jeito, né? Legal. Gente, a gente está terminando o programa de hoje, mas antes da gente ir embora, queria dar para cada um de vocês 34 segundos para se despedir. Elcia. Eu só tenho a agradecer o convite, a participação e, assim, convidar as pessoas que já fizeram Enneagrama e que, assim, né, tiveram uma experiência positiva, que elas possam se inscrever no congresso. Vai ter muitas palestras, muitas vivências, e eu acho que vai ser uma oportunidade, assim, muito boa, né, aqui no Ceará e única, né? Então, meus agradecimentos e aproveito aqui para convidar. Legal. Ainda tem vagas, né, no congresso, então se inscrevam, que eu acredito que vai ser uma experiência muito agradável, muito favorável. Legal, Roldão. Eu queria dar rapidamente uma última noção a respeito do Enneagrama. Vamos imaginar uma casa que tenha 9 cômodos, que representam os 9 tipos. Eu me habituei a ficar só no meu cômodo. Eu só tenho a visão da janela do meu cômodo. Eu acho que a vida é só aquilo. Então, a descoberta do Enneagrama é que eu posso visitar os outros 8 cômodos e aí eu melhoro, eu me aperfeiçoo. Legal. Elcia. Norberto, desculpa. Eu gostaria de dizer da importância do Enneagrama para a gente ser mais feliz, para a gente adquirir mais serenidade, mais harmonia, isso tanto no ambiente da casa como no ambiente de trabalho. E reforçar também o convite que a Elcia fez, de que as pessoas compareçam, venham conhecer, venham saber o que é o Enneagrama e o nosso congresso, o 3º congresso de Enneagrama aqui no Fortaleza. Legal. Domingos. Eu gostaria então de reforçar o convite para o congresso. É uma oportunidade, nós vamos ter aqui os grandes nomes que trabalham com o Enneagrama em todo o Brasil, vamos ter professores, entusiastas, gente falando das várias áreas de aplicação do Enneagrama. É uma oportunidade de perceber o mundo crescente do Enneagrama e de aprofundarmos essa tradição e também convivermos de uma maneira bonita, né?
Legal. Estamos terminando o debate de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado a você que nos acompanha todos os dias, a você que nos assistiu. Bom fim de semana, juízo, filtro solar. Até segunda.